primeiro Fórum Próximo Futuro. Um encontro marcado com a criatividade, o conhecimento e a inovação. A economia criativa está entre nós. Realização: Prefeitura de Juiz de Fora, Sebrae e Instituto Fábrica do Futuro. Apoio: TV Integração e Rede Tribuna de Comunicação. Juiz de Fora se orgulha de sua vocação pioneira, da posição de destaque na produção cafeeira ao desenvolvimento industrial, estimulado pela instalação da primeira usina hidrelétrica da América do Sul e a abertura da primeira estrada de rodagem macadamizada da América Latina, a União e Indústria, ligando a cidade a Petrópolis. Hoje, Juiz de Fora apresenta as vocações locais cultivadas ao longo de sua trajetória. Da excelência de sua rede de ensino, saúde e pesquisa, à qualificação de sua força de trabalho. Características que garantem aos empreendimentos instalados na cidade todas as condições para enfrentar a concorrência em um mundo competitivo, dinâmico e globalizado. Juiz de Fora conta com alguns dos melhores conjuntos de equipamentos logísticos e de infraestrutura do interior do Brasil, complementando sua ótima localização próxima às principais capitais do país. O município oferece fácil acesso aos principais meios de transporte e locomoção brasileiros, em seu sistema rodoferroviário dinâmico e completo. Através de sua variedade de sistemas de carga e transporte, Juiz de Fora garante mais agilidade e competitividade nos processos de importação e exportação de insumos e produtos. Comprovando o foco de sua administração na melhoria da vida das pessoas, Juiz de Fora entrou para 50 melhores cidades para se viver no Brasil, garantindo qualidade de vida para sua população. Mas e quanto ao futuro da cidade? Como enxergá-lo a partir de agora? Chegou a hora de construirmos uma nova Juiz de Fora para as próximas gerações, com trabalho digno, geração de renda e qualidade de vida. Em diálogo com diversos setores produtivos da cidade, a Prefeitura produziu um diagnóstico apontando expectativas e demandas. Um plano de desenvolvimento sustentável e inclusivo que deve envolver toda a sociedade na evolução da cidade nos próximos anos através do que chamamos de missões. Na área da saúde, o município já dispõe de uma ampla e qualificada rede de atendimento e de ensino e pesquisa. Em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora e outras faculdades, somos capazes de dar sustentação a um arranjo que integre ciência e pesquisa clínica. Para alcançarmos destaque nacional, nossa missão é implantar de forma integrada todas as atividades do complexo econômico e industrial da saúde. A bioeconomia já é uma realidade em nosso município. Recentemente, lançamos a plataforma de bioquerosene e derivados da Zona da Mata, com expectativa de produção de 25 milhões de litros por ano ainda nesta década. Nosso plano de desenvolvimento também prevê a incubação e atração de empresas ligadas às áreas de combustíveis alternativos sem impacto climático e outras atividades associadas à produção de energias renováveis. Nossa vocação industrial preserva setores que ainda geram emprego em escala considerável na cidade e região. Por isso, nosso objetivo é construir arranjos para elevar participação dos produtos têxtil-confeccionistas e do setor de alimentos nos mercados brasileiro e internacional. O que antes era uma tradição secular, nossas indústrias têm agora a oportunidade de serem referência em inovação e sustentabilidade. Para Juiz de Fora ser polo internacional em economia criativa, a cidade conta com capital humano, empresas de TI, vida noturna agitada e aparelhos culturais de envergadura, além de variedade e qualidade de produtos e estabelecimentos gastronômicos. Nossa missão é fortalecer essas empresas, a cultura e a gastronomia da cidade. Que tal experimentar a deliciosa comida mineira com a nossa cerveja artesanal? Na área da educação, o município é destino para a formação de jovens e profissionais em diversas áreas e níveis de educação. De certa forma, tal desafio e missão já se encontram em voo de cruzeiro. A Universidade Federal de Juiz de Fora está entre as melhores universidades da América Latina e outras instituições de ensino são responsáveis por atrair pessoas de todas as regiões do país.
Agora é hora de buscar a articulação entre este setor com políticas dirigidas ao turismo e promoção de eventos científicos, impactando o comércio local e a rede hoteleira. Ao considerar o ser humano como o sujeito e finalidade da atividade econômica, a economia solidária desenvolve as capacidades dos trabalhadores, valoriza o cooperativismo, o trabalho das mulheres e de outros setores excluídos da sociedade. Assim, alcançaremos o futuro dentro de uma trajetória de desenvolvimento inclusivo e sustentável. A mudança já começou. Juiz de Fora trabalha para criar um ambiente favorável aos novos investimentos, com simplificação de procedimentos para abertura e operação de empreendimentos na cidade. Um exemplo é a Sala do Empreendedor, que dá agilidade à abertura de empresas no município. Além disso, a Prefeitura dispensa a necessidade de alvará para estimular o funcionamento de centenas de atividades de baixo risco, além de liberar o funcionamento dessas atividades em imóveis residenciais. Já para os grandes empreendimentos, o lema é agilidade na análise e aprovação dos projetos. E para a transformação continuar, o Comitê de Desburocratização cuida da revisão e atualização das leis municipais. Com o orgulho do passado pioneiro, Juiz de Fora aponta agora para o seu futuro promissor. Acesse o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo de Juiz de Fora no portal da Prefeitura, pjf.mg.gov.br. O Sebrae é parceiro dos pequenos negócios. Com 9 sedes regionais e 57 pontos de atendimento, alcança 100% dos municípios mineiros, orientando quem quer abrir, ampliar ou melhorar um negócio. De startups que sonham em mudar o mundo ao empreendedor que produz o melhor pão de queijo da cidade. São cursos, eventos, consultorias e centenas de soluções nas mais diferentes áreas de gestão e segmentos de negócio. Toda ação, quando a gente vai pensar em fazer, a gente lembra do Sebrae. São as palestras, são os bootcamps, é o Sebrae Tech. Então acaba que, eu até falo hoje com muito amigo empresário, cara, eu falo assim, cara, você não conhece o Sebrae? Porque o Sebrae acaba que ele tem várias ferramentas para ajudar o pequeno. Entendeu? E com custo muito acessível, ou até mesmo de graça. Mas essa presença vai mais longe, com aproximadamente 200 cursos online, consultoria de especialistas à distância, uma biblioteca digital, além do 0800. O Sebrae está presente em todos os lugares, 24 horas por dia. Ele é também o principal parceiro do poder público, ajudando as prefeituras a pensar o desenvolvimento econômico local e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse era o objetivo, melhorar as condições de vida da família, do pequeno produtor. Por exemplo, estimulando a educação empreendedora em escolas públicas, colaborando com a estratégia de posicionamento do município ou desburocratizando o processo de abertura de empresas. Aqui na prefeitura, os processos para a formalização demoravam em torno de 81 dias, a média, de 81 dias. Depois da implementação do programa, caiu para 9. Para o Sebrae, não existe empreendedor muito pequeno nem região muito distante, porque o empreendedorismo é uma ponte que aproxima e leva os nossos sonhos cada vez mais longe. E o empreendedor, um agente de mudanças esperando para acontecer. Eu me via inicialmente como um vendedor que vende pipocas. Depois do Sebrae, minha mentalidade mudou completamente. Aí eu já comecei a me ver como empresário do setor alimentício. O Sebrae promove o desenvolvimento e a competitividade de empresários e municípios, oferecendo apoio e ferramentas para que realizem os seus sonhos, porque ninguém faz nada sozinho. Sebrae Minas, um parceiro na solução dos problemas do seu negócio.
O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz um engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto. Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chegou ao sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé Mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem. Humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver, de conviver, conviver, viver.
César Piva. Boa noite, César. Acho que agora vai dar. Poxa, boa noite. Não cabe a mim abrir, né? Mas estou muito feliz, é um privilégio, um orgulho ter aceitado esse convite, esse desafio. Eu acho que já tem 20 anos, né, Margarida? Na verdade tem mais de 20 anos. Margarida esteve com a gente em Cataguases há 20 anos, inaugurando a Fábrica do Futuro, como reitora. Foi ali que a gente se conheceu e esse namoro acontece há 20 anos. Né? Depois ela foi deputada federal, esteve com a gente várias vezes, né? E eu acho que isso construiu essa história, rapidinho, que eu queria contar para vocês. E é muito orgulho a gente estar trazendo um pouco da nossa experiência para juntar com de todos que estão aqui. Nós tivemos um processo rico nesses últimos, desde novembro, né, conversando com muita gente, encontrando com muita gente em vários lugares, de uma maneira muito efetiva e afetiva. Isso foi muito, me impressionou o desejo, a disposição, a vontade e o carinho como nós fomos recebendo, nós fomos recebidos na cidade. Então, assim, é uma alegria muito grande, é uma realização a gente começar esse novo momento juntos, né? Com muita gente, com a prefeitura, né, com os parceiros do SEBRAE, com os parceiros da sociedade civil, as universidades, né? Então, para nós é só bem-vindos hoje. Nós vamos ter muitos encontros, né, até quinta-feira, com muita gente bacana que nós conseguimos trazer à cidade, que prontamente aceitaram o convite, gente que vai nos ajudar, inclusive, a construir essa trajetória, esse desafio posto, liderado pela prefeita, pelo Inácio, por todos os secretários, Giane. E boa noite a todos. Eu acho que eu vou falar pouco, porque nós vamos falar muito ainda nesses 3 dias pela frente. E agradecer a todos que estão aqui, a todas, né? E aos amigos, parceiros que estão aqui também, que fizeram um esforço muito grande para estar com a gente. Né? E com certeza nós vamos sair daqui com um outro momento diante dessa tarefa colocada, que é a missão, né, de transformar Juiz de Fora num polo internacional de economia criativa. Boa noite, obrigado. Obrigada, César. Agora com a palavra o representante da Gerência Regional Zona da Mata do SEBRAE Minas, Paulo César Veríssimo. Boa noite a todos, prefeita Margarida, professor Inácio, Giane, César, qual cumprimento todo mundo aqui. Boa noite especialmente aí aos nossos empreendedores, os nossos empresários que estão participando desse evento com a gente, ou presencialmente, né, ou realmente no meio digital, já que está sendo transmitido aí para o mundo, né, César? E essa é a proposta. Para Marte, para Júpiter, para a Lua, onde for possível a gente vai estar transmitindo. Mas, em nome do SEBRAE, agradecer realmente a participação de todos. Um desafio muito grande, eu acho que a gente precisa reconhecer que não é simples montar um processo como esse, né, em pensar a cidade para além do futuro, né, o acreditar no potencial. E é isso que o SEBRAE vê e enxerga na cidade de Juiz de Fora e na nossa região. O nosso propósito, né, que é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, ele casa muito bem com a proposta do fórum. O SEBRAE fez agora em julho 50 anos de idade, né? A gente teve aí as nossas bodas de ouro. Eu estou no SEBRAE fazendo bodas de prata, 25 anos, e quando a gente vê esse movimento acontecendo dentro da cidade, é importante reconhecer e valorizar. E onde o SEBRAE cabe nisso tudo e por que o SEBRAE está num projeto como esse? Primeiro, pela parceria que já existe com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e está cada dia se solidificando ainda mais, com o Instituto Fábrica do Futuro também, já desde a época de Cataguases, mas especialmente por entender e valorizar os pequenos negócios, os negócios que fazem parte da cadeia produtiva da economia criativa, e que é muito grande. Uma economia limpa, uma economia que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento, uma economia que gera ISS para os municípios, né, que gera, acima de tudo, o desenvolvimento econômico e social. E é para isso que a gente acredita.
Vários esforços foram feitos e estão sendo feitos nesse sentido. E a gente também reconhece e valoriza os potenciais que Juiz de Fora já tem, desde os tradicionais, a indústria, o comércio, o serviço, e o que vem pelo futuro. E esse olhar no futuro é o que a gente espera que esse fórum possa estar trazendo para nós nesses 3 dias, e que certamente não começou agora e não terminará agora, esse é o propósito, né? E aí, dentro do SEBRAE, antes de eu terminar minha fala, eu tenho que agradecer a equipe do SEBRAE, especialmente 2 pessoas que estão aqui. Uma exatamente a Daniela, que mediu todos os esforços para fazer esse fórum acontecer, junto com o César e a Prefeitura de Juiz de Fora aí na Secretaria com o Inácio. Também a Priscila, outros colaboradores. Então, eu não poderia deixar de agradecer a participação delas na realização desse evento, em qual eu agradeço todo mundo e todos os profissionais que aqui estão ajudando a construir esse futuro que a gente deseja. Muito obrigado, Paulo César. Agora ouviremos o secretário municipal, Inácio Delgado. Boa noite a todas e a todos. Margarida, César, Paulo, Giane. É uma satisfação grande abrir esse fórum, que encerra um ciclo de preparação que se estende já há alguns meses e que tem o propósito de fazer com que na cidade as dimensões da economia criativa, as criações funcionais, a cultura, a tecnologia da informação, a mídia, que tem uma presença muito importante na cidade, mas pouco dialogam, daí a importância de constituir um fórum, né? Defina algumas rotas para que a gente possa converter isso num efetivo projeto de desenvolvimento para a cidade. A professora Margarida, prefeita da cidade, sempre falou, a economia criativa é o caminho de Juiz de Fora, né? Então, esperamos estar nesse fórum aqui, dando mais um passo para que isso se materialize como um efetivo caminho novo para a cidade. Obrigada, Inácio. Agora, com a palavra, a diretora-geral da FUNALFA, Giane Elisa. Boa noite para todo mundo. Peço licença para os meus mais velhos, para as minhas mais novas, para todas as pessoas, as mulheres principalmente, que vieram antes de mim e com isso permitiram que eu estivesse aqui hoje. Boa noite, Margarida, Paulo, César, Inácio. É muito importante, né? É muito interessante essa possibilidade que Juiz de Fora tem, né, com esse fórum e com aquilo que vai surgir desse fórum, de pensar a si mesma, né, de se olhar, de ver aquilo que é possível das suas possibilidades, das suas potencialidades. Isso tudo é muito importante. Tem um ditado que diz assim que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. E isso tem a ver com o modo como algumas comunidades, né, alguns grupos que estão aí espalhados pelo mundo, pensam a possibilidade do futuro e a possibilidade da construção de coletividades, né? Isso é muito importante. Então, eu penso que a gente tem o desafio, nesses dias, e em tudo aquilo que veio a partir do fórum, né, naquilo que a gente tem de proposta, né, que vai surgir de proposta a partir disso, a gente tem esse desafio de pensar um modelo de desenvolvimento local que pense outras formas de relação, de relações econômicas, de relações sociais, de relação entre as pessoas, né? E aí, nesse sentido, eu penso que 3 coisas são muito importantes para que a gente tenha esse desafio, né? Eu acho o vídeo que a Fábrica do Futuro produziu aqui, eu penso que né, falei com o César assim que acabou, é isso, né? É isso, né? Então a gente pensar, para que a gente pense esse futuro que faça sentido num novo modelo de sociedade, e eu acredito que todo mundo que está aqui acredita que é possível, né, um novo modelo de sociedade. Eu sempre falo de 3 coisas que são importantes. Uma delas, ancestralizar
a outra inventar e a outra descolonizar. Né? O vídeo fala muito disso, né? Do como as coisas vão sendo feitas com aquilo que a gente vai colonizando. E aí é preciso a gente descolonizar, inclusive, o pensamento. E a gente pensar nessas formas de relação sociais, econômicas, né? Essas formas de produção da vida que consideram coisas que esse modelo de sociedade que está construído agora e que a gente quer fazer com que ele seja outro, ensinaram a gente a fazer. Né? Então, é muito importante que a gente considere as presenças dos outros e os saberes que eles trazem. Né? Então, o Juiz de Fora, hoje a gente conversava sobre isso, né, Margarida? O Juiz de Fora tem uma dívida com a memória de determinadas populações. Então, para a gente pensar uma Juiz de Fora do futuro, é preciso também que a gente olhe para o passado. E eu sempre uso também a figura de Sankofa, que é o pássaro, que tem os pezinhos apontados para frente e a cabeça virada para trás. Porque construir o futuro tem muita relação com aquilo que foi feito por quem veio antes, com ancestralizar. E, às vezes, a gente tem essa possibilidade da inventividade, que é exatamente reinventar aquilo que foi construído por vários de nós, por várias populações que, às vezes, não têm espaço, que, às vezes, não têm voz, que, às vezes, têm seus corpos, suas corpas silenciadas. Então, é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de que a gente possa rever a cidade, rever a história que a cidade conta para a gente, quem é que construiu essa cidade e que quem construiu essa cidade, o que tem a dizer sobre o futuro da cidade. Isso é o que o Exu fez quando atirou no pássaro, quando atirou a pedra hoje e acertou o pássaro ontem. É isso que Sankofa faz quando tem os pés apontados para frente e a cabeça virada para o futuro. Isso é ancestralizar, isso é decolonizar e isso é inventar. Então, que a gente tenha nesses próximos dias e naquilo que vai surgir nos próximos dias, muita capacidade de inventividade, de descolonização e de ancestralização. Bom fórum para todo mundo. Muito obrigado, Giane. E agora, para concluir as boas-vindas dos nossos anfitriões, a prefeita de Juiz de Fora, professora e ex-deputada federal, Margarida Salomão. Bom, boa noite a todas, a todos. É uma grande alegria nós nos encontrarmos aqui hoje. Um encontro que tem uma imensa, um potencial imenso, muita riqueza. O César está lembrando desse encontro que nós tivemos há tantos anos atrás em Cataguases e que depois foi repetido. Naquela altura ele já estava com o polo audiovisual, para minha inveja, em plena efervescência. E eu pensava, nós precisamos de uma coisa feita essa também em Juiz de Fora. E acabou que nós nos reencontramos aqui com essa possibilidade, com essa oportunidade. Quero saudar também o Paulo, que traz para nós a contribuição do SEBRAE. Acho que nós devemos nos articular com o Sistema S, com todas as instituições educacionais da cidade. A cidade é pródiga nisso. O Inácio, que é um missionário. E você vai olhar para o Inácio, ele logo fala com você, tem 4 missões, 5 missões. Então, ele é um missionário. E é um missionário há muitos anos, que ele tem essa convicção profunda de que o mundo pode ser muito melhor. E ele trabalha para isso de uma forma corajosa, persistente e lúcida. Então, é um prazer e um privilégio tê-lo aqui nesse encontro também. E a Giane, que além de ser a nossa secretária de Cultura, vocês puderam perceber que é também poeta. Então, ela tem, isso representa a cidade, representa essa efusividade, essa exuberância que essa cidade tem. E eu quero dizer isso. A nossa cidade, ela sempre se imaginou
como uma grande matriz de criação. Ela tem essa perspectiva do pioneirismo. É sempre que Juiz de Fora sempre reivindica isso para si. O pioneirismo, com todas as suas injustiças, com todas as suas desigualdades, com todos os seus desequilíbrios, com tudo aquilo que, na verdade, chega para nós como a nossa trajetória. Essa trajetória que é o nosso legado e que nós precisamos nos apropriar dela para poder transformá-la naquilo tudo que ela pode ser. E é isso, eu acho que é necessário reconhecer que essa cidade, há 62 anos atrás, criou uma universidade federal. Isso não é uma coisa simples, porque até então universidades havia nas capitais. E nós, na verdade, já tínhamos, não uma universidade, mas tínhamos escolas de educação superior, algumas das quais são centenárias. Então, quer dizer, essa disposição que acabou expressa no mote da universidade, que é lumina spargere, espargir, espalhar as luzes, é muito uma vocação da cidade. E eu acho que isso é muito positivo, com esse potencial exatamente de que essas luzes sejam capazes de dar voz, inclusive àqueles que foram silenciados, mas que, não obstante, têm contribuído tanto com a cultura da cidade. Por isso que esse encontro que está aqui, aí você tem a economia, a tecnologia, né? O Inácio é do desenvolvimento, puxando para a ciência e tecnologia, como eu também sou. Mas é muito importante que Giane esteja aqui, porque é uma outra possibilidade, é o outro caminho. É o caminho da culinária, é o caminho da cerveja e da cachaça, é o caminho dos encontros, é o caminho do samba. Ué. Porque senão fica uma coisa muito chata, né? E nós, na verdade, não estamos aqui para nos chatear, como ficou claro no poema do Drummond, que epigrafa esse nosso encontro. Nós não queremos nos chatear, nós queremos mais, nós merecemos mais. E foi muito bacana esse negócio desse poema do Drummond, e o poema do Drummond me puxou outras coisas, vocês vão me perdoar, mas, afinal de contas, é um dos meus autores favoritos, que é René Descartes. René Descartes, nas Meditações, ele diz que uma das qualidades definidoras do ser humano é a capacidade para o ineditismo. No que diz respeito à linguagem, trata-se do seguinte: eu estou dizendo coisas aqui que, antes de mim, ninguém nunca falou. E vocês, que não ouviram antes, são capazes de fazer sentido, são capazes de compreender. Mas em que radica esse ineditismo? Exatamente como diz o poema, na nossa capacidade de conviver. Isso é o que é eminentemente humano. O que é eminentemente humano é a possibilidade de nós nos reinventarmos pela convivência, pela experiência da sociedade. E isso, de fato, é o que nos dá esperanças de que nós possamos ainda protagonizar capítulos que não foram vividos antes e que certamente serão melhores do que o que tivemos até aqui. É por isso que nós apostamos no próximo futuro. Mas a Giane trouxe aqui essa diversidade de concepções do futuro. Eu, alguns anos atrás, eu lia um texto muito bacana de dois cientistas cognitivos, está publicado na Nature, e é um texto da Eve Switzer e de um matemático chileno chamado Rafael Nunes.
e que é muito interessante, que em Aymara é a língua falada na Bolívia. Em Aymara, quando você menciona o futuro, você gesticula assim. E isso, na linguagem corporal, gerou para esses cientistas cognitivos uma perplexidade, porque na nossa concepção ocidental, o futuro é para frente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Então, os Aymara fazerem esse tipo de situação, esse tipo de gesticulação, era profundamente enigmático, mas compreensível, porque o futuro é aquilo que não é sabido. Então, ele não é visível, porque o que nós vemos é o que nós sabemos, tá certo? Então, como o futuro é ainda não visto, é invisível, por isso eles gesticulam para trás, o que é absolutamente diferente, mas é uma outra possibilidade de ser humano. Então, eu fecho aqui a minha saudação, augurando um encontro, ou muitos encontros, extremamente produtivos, as pessoas com quem eu me encontrei, com quem eu tive a satisfação de me encontrar ainda antes dessa nossa fala aqui, prometem que nós conseguiremos juntos imaginar muitas coisas boas e positivas para a cidade, para a região e para o mundo. E eu fecho, então, com um dos meus ditos, dos meus aforismas favoritos, que é um aforisma de Murilo Mendes, no texto Délfico, que é o texto, né, das adivinhações em Poliedro, de 1971, em que ele diz: sem esperança não surge o inesperado. E nós, com certeza, daqui esperamos muitas coisas. Muito obrigada e uma ótima noite para todo mundo. Agradecemos as palavras dos nossos anfitriões e solicitamos que o secretário Inácio Delgado permaneça no palco para proferir logo em seguida a conferência inaugural do evento. Convidamos agora ao palco a jornalista, crítica de cultura e consultora paulista Marta Porto para participar com o secretário Inácio Delgado da conferência magistral A Cidade Reinventada, o cuidado, a imaginação e a inovação local. Marta Porto é uma das curadoras deste primeiro Fórum Próximo do Futuro, autora de diversos artigos e livros sobre política cultural, comunicação, participação feminina e cultura popular. Entre os cargos que exerceu estão a coordenação do escritório da Unesco, Entre os cargos que Marta Porto exerceu estão a coordenação do escritório da Unesco no Brasil, a secretária de Cidadania e de Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e membro titular do Fórum de Direitos e Cidadania do governo Dilma Rousseff. Inácio Delgado é graduado em História, mestre em Ciência Política pela UFMG e doutor em Sociologia e Política também pela UFMG. Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e, desde abril de 2016, é diretor do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia e da Diretoria de Inovação da UFJF. Desde 2021, é secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo da Inovação e Competitividade da atual administração municipal. Juiz de Fora como lugar de convivência e encontro da pluralidade. Pensada e organizada para seus moradores, para o ir e vir, para o trabalho e o lazer, para a infância e a velhice, para os que transitam por suas ruas e passarelas e para os que a reinventam com os seus sonhos, ideias do presente e futuro e com o seu trabalho cotidiano. Que cidade é essa que imaginamos viver e que nos acolhe em nossas diferenças e ao longo da vida, com a palavra
Secretário Inácio Delgado. Bom. Oi. Bom, boa noite a todos de novo, a todas. O PIVA, que conduziu a organização desse evento, pediu que eu fizesse uma pequena comunicação inicial que contextualizasse a trajetória da cidade, né, para que a gente possa pensar no próximo futuro. Então, não vou falar muito aqui de economia criativa, mas buscar entender como Juiz de Fora, que é uma parada num caminho, né, acabou por ter, na definição de diferentes caminhos, a encruzilhada em que se encontra e da qual precisamos, por assim dizer, ter a mirada certa para encontrar a melhor picada. Juiz de Fora é um ponto central no chamado Caminho Novo, né, que foi o caminho construído para fazer a conexão entre o centro de Minas, a região aurífera, e o porto do Rio de Janeiro. Ao lado desse caminho novo, nos chamados Sertões do Leste, a ocupação até o final do século XIX, por parte dos colonos portugueses, era interditada. Então, a zona da mata é da mata também, porque ela é fechada, ela não era palmilhada de localidades que vieram a se construir ao longo do Caminho Novo. E isso já define muito a posição central que Juiz de Fora vai ter na região, quando, a partir do século XIX, essa condição de região fechada vai sendo erodida com o aparecimento de localidades associadas à produção do café, né? Mas todas essas localidades, elas, para alcançarem, por assim dizer, o Rio de Janeiro, tinham que passar por Juiz de Fora. Uma coisa hoje incompreensível para quem conhece a Zona da Mata: se você produzia em Leopoldina, para chegar no Rio de Janeiro, você tinha que passar por Juiz de Fora, porque não existia Rio Bahia. Rio Bahia é da década de 30. Né? Então, isso vai configurando uma cidade assim, que é gigantesca em relação à região onde ela está instalada. Juiz de Fora tem, na estimativa do censo, 577 mil habitantes, e a Zona da Mata tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Né? De 2 milhões de habitantes. Um historiador, certa feita, disse que o desenvolvimento de Juiz de Fora é como se fosse um São Paulo em miniatura. Você tinha café, do café você teve a intermediação financeira, com a criação, por exemplo, do Banco de Crédito Real, que é um dos primeiros bancos brasileiros, né? E, associado a isso, o aparecimento da indústria e de uma cidade com uma natureza cultural cosmopolita, diversificada, como acontece ser naquelas cidades que vão constituindo uma malha urbana, né,
a partir da circulação da riqueza, da produção industrial, da presença de uma classe operária muito significativa, mas também de uma população endinheirada com certa relevância, né? Então, por aqui, nós tivemos o aparecimento pioneiro, não como Cataguases, mas também do cinema, de documentário, com João Carriço. Nós tínhamos uma literatura, e temos ainda, muito rica e diversificada, com autores de projeção nacional. Ao final do ciclo, nós construímos o Cine Teatro Central, que é um dos teatros mais bonitos de Juiz de Fora. O Caetano, quando convidam para vir em Juiz de Fora, ele fala assim: opa, eu vou lá naquele teatro. Então, vocês amanhã, os visitantes, se puderem passar por lá, vocês vão entender do que eu estou falando, né? E nós, agora, com essa característica de uma cidade que era o único veio, né, de escoamento de toda a produção econômica da região, da Zona da Mata, nós tínhamos uma característica de ser também uma economia fechada, que tinha um caminho que permitia a gente ter acesso ao que havia de mais cosmopolita, moderno e universal, que vinha pelo porto do Rio de Janeiro, mas a gente era relativamente protegido, por assim dizer, da competição com outros centros da produção nacional, né? A nossa indústria têxtil, em qualquer comparação feita com a indústria do Rio de Janeiro e de São Paulo, ela era muito mais acanhada na quantidade de operários por estabelecimento, em força motriz e por aí vai. O mercado da Zona da Mata era suficiente, por assim dizer, para dar esse dinamismo a essa cidade pujante do ponto de vista cultural, a Manchester mineira, a Atenas mineira, e por aí vai, né? Nesse período surgiu faculdade de odontologia, faculdade de medicina, faculdade de engenharia, faculdade de direito. Quando a Universidade Federal de Juiz de Fora foi finalmente criada em 1960, todas essas faculdades já tinham sido montadas. Aqui nós tínhamos rádio. Quando surgiu a televisão no Brasil, nós tínhamos uma TV local, a TV industrial. Essa identidade, né, da cidade industrial foi sempre muito importante para nós. Está no nosso hino, que é estranho, né? Entre todas as cidades, és a mais industrial. Está escrito lá, no hino de Juiz de Fora, és a mais industrial. E, de repente, você tem um giro assim para outra direção que tem a ver também com a abertura de novos caminhos. O Giroletti, que é um historiador que focalizou a indústria de Juiz de Fora, diz que o problema todo foi a Rio Bahia. Porque na hora que construiu a Rio Bahia, uma parte da Zona da Mata passou a ter um contato com o Rio de Janeiro, que não precisava de Juiz de Fora, por assim dizer, né? E, em boa medida, a vulnerabilidade da indústria têxtil local, associado também ao declínio do financiamento que o café podia dar, ficou evidente. Você tem uma longa trajetória, por assim dizer, de perda de substância econômica. No final da década de 20, Juiz de Fora contribuía com 70% da arrecadação do Estado, porque o Estado arrecadava basicamente o imposto de exportação, né? E, em 1922, nós éramos 35% da produção industrial de Minas. Na década de 40, já estamos
com 22%, 15% no final dos anos 60, 7%. A Zona da Mata toda no século em curso. Então, essa trajetória foi criando também um certo sentimento de perda, né? Uma nostalgia, que dia que nós vamos recuperar a grandeza que perdemos, como se isso fosse possível, como se retomar aquele caminho fosse novo, já não era mais novo. E todo o esforço que se fez para que essa vocação, por assim dizer, industrial, se mantivesse, foi, na verdade, com a expansão do centro de Minas para Juiz de Fora. Toda a política de desenvolvimento que a cidade teve se concentrou no esforço de trazer para cá o setor metal mecânico ao lado no corredor da BR-040, que uma vez o Paulo do Carmo da Embrapa falava, está lá de costas para Juiz de Fora e de costas para a Zona da Mata, né? E com o seu principal insumo vindo do centro de Minas, e apesar de ser muito importante, enfim, todo esse esforço foi muito relevante, com pouca complementariedade com a economia local. Mas o que aconteceu, por outro lado? Se nós éramos um São Paulo em miniatura, por essa configuração aí, café, indústria, etc., nós viramos também um Rio de Janeiro em miniatura, não só porque aqui todo mundo torce para o Flamengo, para o Botafogo, para o Fluminense e para o Vasco, e pouquíssimos, como eu, torcem para um time de Belo Horizonte, eu, cruzeirense que sou, né? Mas o único cruzeirense, talvez, no mundo que grita galo, porque eu sou também tupi, carijó, galo carijó. Então, por que nós somos um Rio de Janeiro em miniatura? Porque esse colosso, que é uma cidade de 600 mil habitantes, numa região que tem 2 milhões de habitantes, fez com que todas as atividades, quase sem exceção, a única exceção era até recentemente a Supran, que ficava em Ubá, que faz a regulamentação do meio ambiente, mas todas as atividades da administração estadual e federal que tem alcance na Zona da Mata estão instaladas em Juiz de Fora. Então, há um dado curioso. Saiu outro dia uma pesquisa da Geofusion, né, que é uma empresa de consultoria lá de São Paulo, dizendo que Juiz de Fora é a 22ª cidade com maior potencial de consumo do Brasil. O que não quer dizer que as pessoas comprem aqui, não, né, que elas comprem aqui. Mas você tem, por exemplo, na pandemia, nós passamos contagem, por exemplo. Na pandemia, quem trabalha na Justiça Federal, na região militar, na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Instituto Federal de Educação, enfim, todas essas agências públicas aí, não obstante o rendimento do funcionalismo não ter crescido nesse tempo, mas sustentou, houve uma certa sustentação da renda muito maior do que as outras atividades. Então, você tem gente com dinheiro para gastar em Juiz de Fora, né? O que tornou a cidade uma cidade extremamente dinâmica na atividade comercial, né? Na atividade comercial, na atividade na gastronomia. Come-se muito bem aqui, tem muita gente para ir nos restaurantes comprar dinheiro. Mas nas outras atividades perdeu-se muita substância. O que nós temos? Nós temos uma formação profissional espetacular, capital humano em Juiz de Fora, chamado capital humano, é espetacular. No censo de 2010, mais de 50% da população tinha pelo menos o ensino médio, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é a 36ª do Brasil que mais deposita patentes no INPI. Eu não estou falando de universidade, estou falando de tudo. Nós depositamos mais patentes que muita empresa inovadora no Brasil, a maior parte na área de saúde, né?
Nós temos um segmento de tecnologia de informação extremamente dinâmico, alguns deles com inovações assim que outro dia o dirigente da ArcelorMittal me falou que eles procuraram no mundo inteiro uma solução para um problema que eles tinham lá de produção. Acharam numa empresa de TI de Juiz de Fora, mas a maior parte das vezes essas empresas reclamam o seguinte: os meus clientes estão todos fora de Juiz de Fora. Nós temos uma produção cultural riquíssima, seja a cultura popular, seja a cultura erudita. Nós temos formação profissional nas chamadas criações funcionais também de muita qualidade. Então, assim, nós temos tudo, né, para que a economia criativa seja uma das vias da retomada, por assim dizer, do desenvolvimento, de um novo caminho novo, mas essas coisas não conversam entre si, elas não dialogam entre si. Então, quando o César chegou com a ideia do fórum, é exatamente o que nós precisamos, de um fórum, né? Nós precisamos de um espaço que o artista se encontre com o jovem da tecnologia da informação e a gente consiga organizar um arranjo em que essas atividades se encontrem para gerar produtos, acolher produtos, ser a nossa janela para o mundo. Aqui já foi palco do maior festival de música colonial e barroca do mundo, né? Na década de 70, tinha um festival da canção no Rio, em São Paulo. Nós fazíamos um festival da canção aqui. Uma das músicas que ganhou o festival de canção aqui foi Casa no Campo, com Zé Rodrigues tocando. Então, assim, a cidade tinha isso, meio São Paulo, meio Rio de Janeiro, perdendo a identidade com que se colocou no Brasil, que era a mais industrial, não somos, nem seremos mais, mas nós temos condição de construir, por esse legado, né, do mundo da cultura, do conhecimento, uma identidade que, de novo, restabeleça a nossa autoestima e nos projete para o mundo. É isso. Obrigada, secretário. Para o futuro próximo, podemos também imaginar a cidade como uma construção coletiva em torno do bem comum. Uma cidade com múltiplas possibilidades e alicerçada nos pilares do conhecimento e da criatividade. Mas como colocar isso em prática? Ouviremos agora a jornalista Marta Porto. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um privilégio muito grande estar aqui. Fico bastante honrada, depois desses 2 anos e meio desse surto pandêmico e outros tantos que nós estamos vivendo no país, poder estar voltando a conviver para pensar o futuro com tantos amigos que eu vejo aqui de longuíssima data, nessa cidade que é tão especial, e a convite da Prefeitura, a convite do SEBRAE e a convite do Instituto Fábrica do Futuro. Eu queria agradecer imensamente a possibilidade de poder contribuir de alguma maneira com esse processo. O título dessa conferência de hoje, ele é um convite para convocar as vontades dos moradores dessa cidade, dos artistas, dos cientistas, dos jornalistas, acadêmicos, trabalhadores, mães, ativistas, jovens, estudantes, a olharem para a sua cidade, o espaço onde moram, trabalham, estudam, sonham e amam.
primeira pergunta que surge é: de que sonhos é feita uma cidade? Como é que ela acolhe os sonhos sonhados por sua gente, os medos noturnos e diurnos das suas crianças, as esperanças que nos fazem acordar a cada dia? Quando se fala de cuidado, imaginação e inovação como fontes para refletir e reinventar um futuro comum, o que nós estamos fazendo é colocar pessoas comuns no centro desse processo e tendo como horizonte o bem-estar de cada uma e da coletividade. É essa a busca pelo bem comum, pelo bem-estar e a ética do cuidado que deve prevalecer a cada momento de reinvenção, a cada momento que uma cidade para se escutar e se olhar. As cidades, no mundo todo, têm um enorme desafio pela frente. Primeiro, um desafio de romper com o imaginário que definiu um modelo único para dar respostas, sem evidências concretas, para necessidades, demandas, maneiras de sonhar, produzir e atuar culturalmente diversas. Um modelo cuja finalidade é reforçar um paradigma único de desenvolvimento socioeconômico, que já se provou ineficaz para promover justiça social e equilíbrio ambiental, provocando exaustão, violência e desesperança em bilhões de vidas pelo planeta Terra. Então, eu diria que a nossa primeira missão, professor Inácio, e talvez a mais importante, como parte desse processo de reinvenção, que tem no bem-estar das pessoas a sua ética, é romper com essa mentalidade que tantos prejuízos trouxeram e trazem, gerações após gerações, e trabalhar para operar mudanças de fundo no campo do imaginário social e cultural. Melhor dizendo, na forma como as pessoas pensam, interagem, dão significado e, por fim, a maneira como elas tomam decisões. Como tomar melhores decisões em momentos de crise, em momentos onde a distopia se apresenta na vida de cada um de nós. É também nutrir esse campo de experiências simbólicas significativas, convocar os meios de comunicação disponíveis, as redes sociopedagógicas que a cidade oferece, os mobilizadores comunitários, as escolas, as organizações sociais, as ações de comunicação pública, para produzir as imagens que desejamos viver, mobilizando os afetos necessários para voltarmos a acreditar nas pessoas como fonte original de inovação, conhecimento e tecnologias socioculturais. Este é só um primeiro passo de um conjunto de ações que eu aprendi há alguns anos com o intelectual colombiano Bernardo Toro. Envolvido na construção do Pacto pela Paz na Colômbia, Toro, em uma entrevista, lançou um par de ideias que podem servir de bússola para a construção de um horizonte comum de mudança. São 5 princípios. Primeiro, despertar as pessoas para a capacidade de sonhar, algo que muitas vezes parece esquecido quando estamos prontos para estabelecer um futuro próximo. Segundo, reconstruir e valorizar o universo simbólico das comunidades, das ações populares, das coisas que são feitas diariamente em cada rincão dessa cidade, já que sempre partimos daquilo que conhecemos para criar as condições internas para construir o que queremos. Terceiro, criar meios dinâmicos de participação da comunidade. Não são, talvez, meios comuns, mas a escuta ativa, os aprendizados que tivemos ao longo da nossa evolução e da nossa jornada, indica de uma forma muito clara que sem participação, sem estabelecer uma arena de conflitos dinâmicas para a construção de consensos, apenas irá prevalecer os mesmos interesses de sempre. Conectar os sonhos e desejos das pessoas e dos grupos com as aspirações sociais coletivas e comuns. E, por fim, fazer dos meios um dispositivo de mobilidade e cidadania cultural. Aquela que sabe convocar vontades
para levar a esse horizonte que constrói aquilo possível dentro de uma arena que se estabelece não só como conflitos, mas como uma vontade de dar esperança para aqueles que chegam. Ao longo da história, a nossa brasileira especialmente, e a de Juiz de Fora, que o professor Inácio tão bem nos contou aqui, e talvez de qualquer cidade por aí, nós aprendemos que são nos momentos de crise, como esse que nós estamos vivendo hoje, que as sabedorias populares, as ancestralidades, as cosmogonias do passado, as tecnologias inventadas no dia a dia da sobrevivência, no cuidado das crianças, nos idosos, nos mais fracos, naquelas formas ricas de convivência popular, a cultura que oferece a ponte para valorizar a vida na sua plenitude, algo muito maior que a dor e o trabalho, são aquelas que nos ajudam a transitar entre o velho e o novo que ainda não chegou. Há um horizonte a ser construído aqui, hoje, nesse momento que nós estamos inaugurando. Ele convida para que a gente se desarme, para que nós olhemos a cidade, as pessoas que nelas vivem, com a mente aberta para acolher esse novo que, com certeza, já foi pensado, imaginado e construído. E aqui nós temos oportunidades concretas. Um exemplo, a economia do cuidado, que reúne uma série de atividades historicamente ligadas às mulheres, atividades invisíveis, difíceis, mal remuneradas, às vezes sem nenhuma remuneração. Pois é essa economia que os especialistas globais apontam como uma das poucas que irá, além de crescer, sobreviver ao mundo da inteligência artificial, das máquinas e das novas tecnologias. Pois ontem, de uma forma muito inusitada, Belém do Pará lançou com a ONU Mulheres e a Open Society um projeto piloto para desenvolver um sistema municipal que reconheça e valorize o trabalho do cuidado, com uma série de iniciativas de qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e apoio na remuneração complementar. Talvez Belém do Pará, até 2024, que é o horizonte de construção desse projeto, aponte aonde que está a inovação no mundo ainda distópico. A bioeconomia. Na bioeconomia, hoje, existem mais de 3 trilhões de dólares em ativos, aguardando iniciativas em transição energética, agricultura e serviços verdes. O Brasil e as cidades brasileiras, como Juiz de Fora, têm oferta abundante e vantagem competitiva nessas áreas, em outras que formam aquilo que chamamos de economia do conhecimento. Mas estimular o seu crescimento será uma tarefa inconclusa se não for comprometida com uma aspiração universalista, aquele postulado básico criado por homens e mulheres que considera que existem direitos inerentes à dignidade da pessoa humana e que não deveriam ser negados a nenhum indivíduo, muito menos à maioria do povo de um país, a maioria dos moradores de uma cidade. Pois então, chegamos aqui. O novo é sempre fruto do passado, como disse a Diane. E ele é sempre uma imaginação comprometida com essa ética, com a ética do cuidado, com a ética do bem comum, com a ética do bem-estar, ou seja, com aquilo que pessoas comuns trazem para a arena pública, para a vida pública, com o esforço que cada um de nós faz para cooperar com o desenvolvimento e com o direito à prosperidade compartilhada desse desenvolvimento. É essa abertura, essa crença que a economia, como nos lembrou César Piva, vem de eco, casa, é o lugar que abriga os sonhos de viver juntos. Esses sonhos que nos ajudam a criar perspectiva nessa jornada evolutiva. E que tem, nesse bem comum, um ponto inicial de convergência. E eu queria finalizar com, já que a noite ela foi poética, e eu acho que é interessante, eu separei um trechinho de um poema de um poeta palestino que eu gosto muito,
que vive no Líbano, morreu recentemente, chamado Mahmoud Darwish. O poeta que fala da terra que ele perdeu, né? Da ideia do território que foi perdida. E esse dia, talvez ele tenha escrito sobre uma Beirute em guerra. Beirute estava sendo bombardeada por vários, estava sofrendo um bombardeio, e ele escreve sobre a tentativa dele de chegar do quarto até a cozinha para preparar o café que fazia sentido para ele como o início e o amanhecer de cada dia. E Daish escreve assim: afaste o recipiente do fogo baixo para que a mão realize sua primeira invenção do dia. Não preste atenção aos foguetes, às bombas ou aos jatos. Coloque a mente focada na sua vontade. Espalhar o aroma do café para possuir de novo o amanhecer. E boa jornada para nós. Obrigada. Obrigado, Marta. Obrigado, Inácio. Queremos também agradecer a participação de todos e todas vocês nessa primeira noite do primeiro Fórum Próximo Futuro. E já amanhã convidamos todos e todas a uma boa surpresa, a partir das 9h30 da noite. O show JF Música Popular Brasileira vai trazer as apresentações dos músicos Caetano Brasil e o Choro Livre e Dudu Lima, no palco do Sensorial Centro de Cultura, que fica à Rua Francisco Batista de Oliveira, número 1126, no bairro Aeroporto, próximo ao Estádio Municipal. O show é um oferecimento do Instituto Albert Sabin, um dos parceiros institucionais deste fórum, amanhã às 9h30 da noite. Lembramos também que amanhã a gente está de volta aqui no Teatro Pascoal Carlos Magno, às 9 da manhã, com a primeira Arena Conecta Local, trazendo o professor João Antônio de Paula, da UFMG, para falar sobre a cidade imaginada, um novo olhar para Juiz de Fora. Além da inscrição já feita, é importante chegar com até 15 minutos de antecedência para garantir a vaga presencial nesse auditório. Muito obrigado a vocês, boa noite, até amanhã.